O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: presta atenção nessa homilia e não se disperse. Boa noite. Hoje a igreja, ela traz essa memória que é muito significativa para nós. Memória, fazer memória, recordar o dia em que Nossa Senhora é apresentada no templo. Nas Sagradas Escrituras, nós conhecemos o relato em que Jesus é apresentado no templo. Mas os apócrifos, os textos muito importantes também para o estudo, eles apontam também para a apresentação de Nossa Senhora no templo. Mas hoje eu comecei a me perguntar: o que Jesus estava ensinando aqueles rapazes naquela hora? Jesus sempre deu muito trabalho para a mãe dele, meu filho. Nunca foi muito fácil ser mãe de Jesus. Vocês recordam que aos 12 anos de idade, há um fato muito interessante para fazer um paralelo com esta liturgia de hoje, em que do nada, Jesus entra para o templo e começa a ouvir, e começa ali já um projeto que no futuro se tornaria público de uma forma mais forte. Ali já era os resquícios, já era um pouquinho do que Jesus estava fazendo para o seu projeto público. Só que ele esqueceu de avisar a mãe dele. Se até Jesus esquece de avisar para a mamãe, às vezes teu filho vai esquecer de te avisar também. Calma. Só que os pais de Jesus jamais imaginariam que iria perder essa pérola preciosa. Imagine como não deve ter ficado o coração da mãe e do pai de Jesus, de São José, depois de 3 dias voltando, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. De repente vem aquele insight, viagem vai, viagem vem. Jesus era aquele menino que não dava trabalho, mas que de repente some. E aqueles pais voltam para poder procurar Jesus. E quando eles voltam, procuram ali, querendo saber onde está. Imagine, por isso que é uma das 7 dores de Nossa Senhora. Eu acho que foi uma das mais dolorosas, porque perder
é uma responsabilidade muito grande. Por que o padre está contextualizando? Porque hoje o tema central desta liturgia está na boca de Jesus, que diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Ele faz uma pergunta e deixa no ar. Jesus e sua metodologia de sempre fazer perguntas, porque uma pergunta ela requer de nós reflexão. Aqui é porque está no texto corrido, mas alguém de repente entra de uma forma muito delicada, porque Jesus também não gostava de ser interrompido. Jesus não gostava muito de ser interrompido em momentos formativos. Mas a mãe dele queria falar com ele. Porque Jesus, quando saía para a missão, tinha hora para ir, mas não tinha horas para voltar. Imagine quantas e quantas noites e dias Nossa Senhora chegava na porta e ficava esperando o seu filho voltar. Não porque estava com medo de algo ter acontecido, mas é o coração de uma mãe que tem saudade de um filho. Isso é fazer a vontade de Deus. Lembra quando Jesus estava no templo e Nossa Senhora encontra: Jesus, onde estava meu filho? Eu e seu pai estávamos preocupados com você. Jesus olhou com aquele olhar puro, olhares que já se conheciam, de um filho que conhece a mãe e de uma mãe que conhece um filho. De repente Jesus fala: você não sabe que eu tenho que me preocupar com as coisas do meu pai? Naquele momento Nossa Senhora não entende muito, mas se vem de Jesus, não importa se eu entendo. Alguma coisa ele quis dizer por trás de tudo aquilo. Aquela angústia se torna em alegria. Por que o padre está dizendo isso? Porque nós temos que olhar para esta mulher que foi apresentada no templo pelos seus pais e que aprendeu desde o ventre materno a fazer a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus confunde os nossos miolos, mesmo quando a vontade de Deus machuca, porque claro que vai machucar. Uma mãe que perde seu filho não é fácil, mas ela já estava sendo formada. Às vezes nós somos formados na vida. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente seja formado, para que quando coisas grandes forem acontecer, nós estejamos preparados. Será que você não entendeu? Que a nossa vida ela passa por esse processo de maturidade. Nossa Senhora já é preparada desde o ventre materno. Seus pais também escolhidos por Deus, já colocou aquela mulher no seu devido lugar. É apresentada, é consagrada e é entregue a Deus. Os pais fazem a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Entregar e consagrar. Os nossos filhos não são nossos. Eu acho tão bonito uma experiência que a gente tem em Brasília. Eu acho que tem em outros lugares. Lá na minha paróquia a gente sempre faz. Quando uma família tem um novo filho, né? Espero que o Theo, em breve, o padre esteja apresentando, né? O padre fez o batismo de uma criança ontem. É bom, é maravilhoso aquela experiência. Se Deus quiser, eu vou apresentar o Theo. Então, quando vem aquele filho pela primeira vez na igreja, o que o padre faz? Nós queremos apresentar mais um filho. Nós queremos consagrar. Primeiro nós vamos apresentar os filhos à comunidade, apresentando em primeiro lugar a Deus. E agora começa o processo da catequese, da entrega, da consagração. Depois vem batismo, crisma e vem todos os sacramentos. É um processo que acontece com todos nós. É um processo de crescimento. Santidade é um processo de crescimento. E é isso que Nossa Senhora, no decorrer da vida com seu filho Jesus, vai aprendendo. E hoje nós chegamos até esse relato bíblico do qual, já que o filho não vem ao encontro da mãe, a mãe vai ao encontro do filho. A mãe é aquela que vai ao encontro de Jesus. E ela queria falar com ele. E alguém chega perto da sua mãe e fala: ele está agora em formação. Ele está agora com os discípulos.
Aí ela falou, não, chega no ouvido dele e fala que é a mãe dele que quer falar com ele. Ah, meu filho, quando é a mãe tem prioridade, sim ou não? A mãe tem prioridade. Eu poderia fazer uma pergunta que vai mexer um pouquinho com nossa vida interior. Se você pudesse trazer alguém que é modelo de amor e de amar, se você pudesse pensar assim, quem é a sua referência de amor? Você pode amar muito a sua esposa e o seu esposo. Você pode amar, está apaixonado, sabe aqueles namorados que estão apaixonados, mas na hora que se pergunta, quem é o exemplo de amor? Nunca vai ser a sua namorada, dificilmente vai ser a sua esposa. Normalmente a gente recorda da mamãe, a gente recorda da mulher. Por quê? Porque é uma origem de uma vida nossa que foi constituída no ventre. Os outros amores foram constituídos na vida. Entenda o que o Evangelho está nos ensinando. Existem amores que nascem de dentro para fora. Existem amores que é de fora para dentro. Por mais que você ama a sua esposa, por mais que você ama o seu esposo, a gente sempre vai voltar para aquela figura. Ai, padre, mas eu recordo da minha madrasta. Eu recordo da minha avó. Cada um vai recordar, mas sempre em vista de sacrifício, ou não é? O amor, ele é provado sempre em decoro com aquela pessoa que se sacrificou por mim. Jamais você vai recordar de alguém que não se sacrificou por você. Por isso a pessoa que mora com você, ela vai ter que provar, ela vai ter que mostrar, para um dia você dizer, de fato a minha esposa é um exemplo de amor, meu esposo. Por isso que esse evangelho de hoje ele é especial. Porque Jesus aproveita a catequese que ele está dando para os discípulos. Ninguém sabe o que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, mas Jesus aproveita cada momento, cada circunstância para evangelizar. E agora chegou o momento da evangelização central. É como se Jesus falasse, a minha mãe ela é tão maravilhosa que ela sempre chega na hora certa. Nossa Senhora nunca chega no horário errado, ela sempre chega no momento certo. No momento na sua vida que você mais precisar, ela chega. Parece no momento em que você está mais solitário, é o momento que ela chega. No momento que você parece que você está só, é o momento que ela chega. Ela não chega em momentos indesejáveis. Ela chega e o filho, aproveitando a visita da mãe, ele faz essa pergunta, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Com certeza Jesus fez essa pergunta e deixou que o Espírito Santo pudesse provocar no coração daqueles discípulos que foram chamados para um serviço. Jesus está aqui, meu filho, não é desvalorizando a família, como muitos por aí usam desta palavra para dizer que Jesus está talvez desvalorizando sua mãe, como se ela fosse uma qualquer. Pelo contrário, ela se torna modelo agora. Jesus pega sua mãe para mostrar que de fato, aquele que faz a vontade do Pai, esta é minha mãe. Sabe por que ela é mãe de Jesus? Porque ela foi a que fez em primeiro lugar a vontade do Pai. Foi ela que, escolhida por Deus, por meio do anjo, ela disse sim. Ela é modelo de quem faz a vontade de Deus. E quando a pessoa se abre à vontade de Deus, meu filho, esquece, porque rios de graça derramados sobre a vida desta pessoa. Jesus já tinha dito lá atrás, quem deixa pai, mãe, irmão, irmã, papagaio, tudo, vaidade, poderíamos colocar tudo, quem deixa o mundo, quem deixa festa, quantos de nós não deixamos uma vida lá atrás, quando a gente diz, quem deixa pai, mãe, irmão, tudo, talvez tantas coisas nós tivemos de deixar por causa de mim, receberá 100 vezes mais. Quando você deixa uma coisa que talvez no mundo te trazia tanto prazer, te trazia tanta alegria, te trazia tanto apetite, do qual você achava que era feliz, aí eu tenho que deixar isso, deixa, porque Deus te dará muito mais. Quando você se arrisca em deixar algo que parece que é difícil deixar, você vai ver o que Deus vai te dar. Pode ter certeza que Deus, Ele não nos engana. Quando Deus diz a você, filho, larga e faça a minha vontade, você nunca vai se arrepender, porque Ele vai te dar muito mais do que aquilo do qual tu achava que era bom. Quando Deus me chamou para o sacerdócio, eu tive que deixar pai, mãe e irmãs. E essa palavra confortou meu coração. Deus falou, você vai deixar pai, mãe, irmãos, todo mundo. Cara, você vai deixar isso? Alguns amigos ali de pelada,
Pelada é futebol, gente. Amigos, não de coisa ruim, não. Pelada, futebol, né? Linguagem aqui de Brasília. Deus, Ele fala, você vai ter que deixar tudo isso. A gente deixa guarda-roupa, a gente deixa a bicicleta que gostava, o carro, o cartão. Aí a gente vai deixando. Só que é impressionante. Quanto mais você desapega, mais você se sente livre. Eu me recordo que quando eu fui para Londrina para viver a vida consagrada na Toca de Assis, eu fui com a camisa marrom, uma calça marrom, 2 cuecas, um livrinho e uma havaiana. Foi o dia que eu me senti mais feliz na minha vida, é porque a gente começa a descobrir que as coisas desse mundo tentam nos preencher e ocupar aquele lugar que só Deus pode ocupar. Quanto mais nos desapegamos, quanto mais nos livramos desses nossos apegos. Por isso Nossa Senhora tinha tudo que ela precisava. Ela tinha tudo aquilo que ela necessitava. Ela não precisava de um hotel para que o seu filho nascesse, porque ela descobriu que a maior riqueza estava com ela. Por isso que a gente diz, quem tem Jesus tem tudo. Fazer a vontade de Deus é a gente aprender a desapegar. Desapegar da nossa vontade, desapegar dos nossos apetites, desapegar das nossas manias, desapegar de tudo aquilo que nos prende, simplesmente a nossa vontade. E quero encerrar trazendo um exemplo muito lindo do que é a vontade de Deus. Eu estava 2 semanas atrás pregando um retiro lá em Boston, nos Estados Unidos, e fui visitar um grupo de oração. E às vezes nós vamos ali pensando que Deus vai fazer algo e Deus faz totalmente o contrário. Depois que terminou o grupo de oração, entra na sacristia uma criança em prantos. Uma criança linda, dos olhos azuis, cabelo loirinho, com a sua mãe, chorando, 3 anos de idade. E ela falou bem assim, a mãe: padre, na hora que o senhor começou a pregar, minha filha não parava de chorar. A minha filha não parava e não estava ali. Ela chorava, mas era um choro de uma pureza que eu nunca vi. Não era um choro de desespero, de dor, era um choro de amor. Era um choro de pureza, era um choro de uma criança que estava com sede de água. E ela falou assim: padre, depois que terminou a pregação, aquela criança chorava, minha filha chorava, e ela perguntou: filha, o que está acontecendo? Mãe, é tão lindo o que o padre está pregando. Mãe, o que o padre está pregando é tão bonito. Ela começou a falar: essa palavra é muito linda, Jesus é muito lindo, Jesus é maravilhoso. Aquela criança, na sua inocência, na sua pequenez, ela estava tendo naquele momento, não eram lágrimas simples, ela estava tendo uma manifestação do poder de Deus. Aquela criança estava tomada por Deus, ela estava entregue a Deus, e ela falou: padre, eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro, com certeza, porque não era um abraço de uma criança, era um abraço do próprio Jesus, era um abraço de uma criança que derramava lágrimas. Eu falo: minha filha, é algo ruim ou algo bom? Ela falou: é muito bom. Você está se sentindo bem ou está se sentindo mal? Ela falou: estou me sentindo muito bem, padre, é porque é algo muito bom. Uma criança de 3 anos de idade se abandona à vontade de Deus, Deus a consumiu de amor. A sua mãe falava: filha, para de chorar. Eu falando: para de falar, cabeçona, para de atrapalhar. Não, padre, mas ela não para de chorar. Então deixa ela chorar, chore, porque Deus, Ele ama quem derrama lágrimas de amor por Ele. Deus ama aqueles que oram e derramam lágrimas de amor. Naquele momento eu entendi o que significa a vontade de Deus. É a gente se abandonar e a gente sentir Deus fazendo em nós aquilo que Ele quer. É Deus que faz em nós o seu querer. E quando nos abandonamos, a gente pode cantar esta canção que Nossa Senhora cantou depois do relato com Isabel: o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Eu quero te dizer que você pode essa noite sair daqui dizendo estas palavras: o poderoso fez em mim maravilhas. Você pode colocar a mão no seu peito, como alguns colocaram, e falar: o poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso está fazendo em mim maravilhas. O poderoso continuará fazendo em mim maravilhas. Mas se eu permitir, se você permitir, Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida, que você vai ficar abismado com o poder desse amor. Nós vamos ver Deus fazendo maravilhas, como fez na vida daquela criança, na vida de Nossa Senhora,
da vida de São José, da vida dos apóstolos, na vida de Maria Madalena, a mulher adúltera, na vida de Bartimeu, na vida de Lázaro, na vida de Zaqueu. E hoje o Senhor deseja fazer maravilhas em nossas vidas. Deus deseja fazer maravilhas na sua história. Você que está nos acompanhando da sua casa, Deus está fazendo agora nesse momento maravilhas na vida de tantas pessoas que se prostraram em sua casa e começaram a rezar, de pessoas que começaram a crer nessa palavra, que esta palavra é para nós e para os nossos filhos e para o nosso tempo, para a nossa família. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Viu os raios confirmando? Vamos aplaudir Deus, que Ele confirma até através da natureza.